Muito bem, caras e caros participantes, chegou a hora de fazermos a apresentação das conclusões de trabalho. Peço às senhoras coordenadoras e aos senhores coordenadores para vir aqui comigo no palco, se faz favor. Não é fenomenal, mas eu tenho aquela Senhora coordenadora do painel da lusofonia, senhor coordenador do painel da cultura, muito bem. Senhor Fernando Graça, onde está o senhor Fernando Graça? Está aqui, muito bem. Senhor José Campos, senhor Joaquim Martins, Isabel Rocha e the last but not the least, senhor Nunes. Muito bem, vamos começar. Cada coordenador tem então 3 minutos, e peço para respeitar o timing, 3 minutos para apresentarem as conclusões de trabalho. E chamo agora a Ana Faria. Bem, eu antes de começar a apresentar as conclusões do nosso grupo de autorismo, e já que ninguém fez no início, eu acho que é da maior justiça pedir uma salva de palmas ao Pedro, que foi o que nos juntou todos aqui hoje, neste final de tarde fantástico, e portanto eu pedi uma salva de palmas para o Pedro. Bem, e agora tenho que dizer, eu não estou habituada a fazer discursos, portanto vamos ver o que é que vai sair. Dizia o Sr. Charles Piquet que Portugal é um país pouco conhecido, que somos tímidos, e o nosso grupo começou por aí. E, portanto, apesar da matriz de promoção existente, nós, os 4, que estivemos a trabalhar, acreditamos em, o que vocês quiserem. Então nós acreditamos que a interação da comunidade, de todos os amigos de Portugal, porque nós somos portugueses, mas depois há um grupo imenso de pessoas que não só gostam de Portugal, como reconhece em Portugal um conjunto imenso de coisas, e portanto nós acreditamos todos juntos nesta tal coisa maravilhosa que nós somos peritos a fazer, que é a rede de afetos. E a Joana Benzinho, não sei se está aí, mas com ela aprendemos muito a nível dessa rede de afetos. Acreditamos todos juntos para fazer muito pela divulgação de uma marca que existe, que é a marca Portugal, e que acho que todos nós somos bastante orgulhosos que ela exista. Acreditamos que podemos aproveitar as ligações histórico-culturais com o país que tão bem nos acolhe, a Bélgica, para dinamizar eventos de promoção e nichos de mercados específicos. Achamos que podemos aproveitar as empresas da comunidade por forma a que elas possam ser também centros de promoção ativos, não esquecendo também os meios de comunicação da diáspora que existem um bocadinho por todo lado, aqui na Bélgica há bastantes. Ai, cruz! Acreditamos que temos de ter a linha de conta, o conhecimento que cada lusodescendente tem do nosso próprio país e utilizá-lo como uma mais-valia na divulgação do tanto que somos e do tanto que temos para oferecer. Acreditamos que podemos incentivar e promover o novo segmento de mercado na vertente do turismo da saúde, aproveitando o potencial que Portugal oferece e a boa reputação que conseguimos atingir a este nível, sendo esta uma das formas também de combater os efeitos nocivos, se é que assim podemos chamar, da sazonalidade do turismo português. Acreditamos que todos juntos
podemos ser elementos privilegiados, elementos de ligação privilegiados ao nosso país e à tal marca Portugal. E agora quantos segundos tenho? Bem, mas eu gastei 30 segundos a pedir as palmas para ti, portanto agora aguento. Aproveitamos o facto também de termos, achamos que podemos aproveitar o facto de termos a segunda melhor rede rodoviária mundial. Esta informação foi confirmada na internet, ok? Dinamizando e promovendo o interior do país e os variedíssimos investimentos privados que têm sido feitos aí, nessa zona. Estes investimentos preservaram todo um património que de outra forma se teria perdido. Rentabilizar tem de ser a palavra-chave, rentabilizar os recursos existentes em Portugal tem de ser uma palavra-chave para uma futura estratégia do turismo em Portugal. E vai acabar, já passei, mas pronto, temos pena. A marca Portugal existe e não é só uma bandeira. Somos uma marca que precisa de ser conhecida. Deixemos então de ser tímidos, como dizia o Sr. Chape Piquet, e tous ensemble, para honrar o país que nos acolhe, sejamos uns, soi-disant, embaixadores orgulhosos do nosso próprio país. Obrigado. Também gostava de agradecer a presença da senhora encarregada de negócios da Embaixada de Timor, a senhora Madalena Filipe, se não me engano. Madalena Filipe, sim. Muito obrigado pela sua presença. E agora vou passar a palavra ao senhor Fernando Graça. Bom, como uns levam tempo a mais, alguém eu tenho que poupar. Eu vou tentar falar. Mas falou muito bem, por isso está parabéns. Bom, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. Antes de mais, agradecer a iniciativa brilhante do Pedro Lugo, portanto penso que é de louvar. Os empresários conhecem a importância da iniciativa e apoiam, claramente, são coisas a repetir. Do nosso lado foi um debate extremamente aberto, dinâmico, eu diria construtivo e esperamos que muito útil, mas o útil vamos deixar para o futuro, porque vamos ver se somos capazes de pôr a prática. Em termos de conclusões, primeiro vamos encontrar um porta-voz para o setor de atividade até 30 de junho, para representar cada setor. Segundo, vamos construir uma base de dados para licenciar os empresários portugueses na Bélgica, e isto até 30 de abril. Temos compromisso assumido, portanto, quem falhar, paga a fatura. Vamos enviar uma carta aos empresários a convidar para aderir à associação e convocar eleições. Portanto, há uma associação de empresários que está mais ou menos parada, aparentemente. Vamos tentar aproximar os empresários a título individual e em termos das associações das entidades oficiais portuguesas e belgas, nomeadamente a AICEP, Câmara de Comércio e outras que possam existir na Bélgica. Por fim, registámos a disponibilidade da AICEP, da doutora Maria Manuel Branco, para analisar, para já ouvir, analisar e depois fazer propostas. Ela diz em conjunto. Nós queríamos ouvir propostas deles, mas diz, não, tem que ser em conjunto. É mão na mão, acho que sim. Acho que mão na mão podemos fazer montes de coisas. Portanto, os empresários estão, de facto, disponíveis para, mão na mão com a doutora Manuel Branco, desculpe lá, com a Câmara de Comércio, inclusivamente, e com outras federações que possam regrupar o interesse dos empresários, fazer o melhor trabalho que seja possível fazer. Portanto, enfim, e mais uma vez agradecemos e achamos que estas iniciativas são apenas o alicerce, as bases estão lançadas, agora vamos construir a obra, é isso que nós nos propomos fazer. Obrigado a todos. Muito obrigado. Vou passar a palavra à Cláudia Carvalho, do painel da Comunicação Social. Olá, boa noite a todos. O nosso trabalho foi de grande partilha, muito produtivo. Um dos membros do nosso painel da Comunicação Social partilhou connosco a existência nos anos 70 e 80 de manuscritos publicados pelas associações portuguesas e que permitiam trazer algumas informações vindas de Portugal e também partilhar tudo o que se fazia entre a comunidade portuguesa daqueles tempos, coisa que já não existe atualmente. Estamos aqui reunidos no painel da Comunicação Social, unicamente membros da comunicação social local. Lamentamos a ausência de representantes da comunicação social nacional de Portugal.
Como representantes da comunicação local, privilegiamos a diversificação dos temas de trabalho, privilegiamos a cultura, a poesia nos programas que trabalhamos. Tentamos também alertar para a importância da ideia de rede, troca de impressões sobre os problemas da comunidade. A base do nosso trabalho foi a forma como os órgãos de comunicação social portugueses tratam os temas relativos à diáspora e constatamos pouca abordagem sobre os temas que nos dizem respeito, que caracterizamos como um certo apagão que se define como a falta de correspondentes. Não se fala o suficiente da comunidade portuguesa em Portugal, a existência de inúmeros estereótipos, como chegou o mês de agosto, o mês de julho, portugueses estão a chegar ao país, é verdade. Pensamos também que esta falta de visibilidade, esta pouca visibilidade, se deve ao facto da fraca participação também de portugueses nos órgãos de soberania, em contradição a outras comunidades, tal como o Sr. Charles Piquet falava no início deste debate. Lançamos algumas pistas para a continuação dos trabalhos. Uma das pistas seria prolongar este nosso trabalho, que demos início hoje. Comunicar de forma mais eficaz. Perguntámos se a ausência hoje de membros da comunicação social portugueses não será devido ao facto de não termos comunicado de forma eficaz, talvez. E um dos membros do nosso painel referiu agora a existência de uma nova plataforma, de um novo programa chamado Plataforma, que reúne órgãos de comunicação social onde há portugueses a trabalhar um pouco por todo o mundo e ainda está em estado embrionário, mas mais tarde virá a servir como um meio de reunir informação de portugueses por todo o mundo e ser útil para os órgãos de comunicação sociais em Portugal. Muito obrigado. Alguém tirou-me um papelinho que eu tinha aqui. E agora, o Sr. José Campos, do painel dos assuntos consulares. Pedro, também tenho que dar os parabéns, senão fica mal, não é? Mas eu dar-te os parabéns de outra forma. Um abraço mais consistente. Bom, eu tenho uma missão muito ingrata. Os serviços consulares são, naturalmente, motivo mais de queixa do que de satisfação. Por isso, assim desde sempre. E neste momento vive-se, enfim, uma situação das mais dramáticas que eu já vi passar aqui em Bruxelas. Ainda por cima, como eu estive do lado de dentro, agora ainda me custa mais fazer as observações que vou ter que fazer, que foi assim que saíram do painel. Bom, começando pela evolução da rede consular na Bélgica, como muitos de vós saberão, existiam 3 consulados a funcionar com chancelaria aberta na Bélgica. A secção consular em Bruxelas, o consulado em Antuérpia e o consulado em Liège. O consulado em Antuérpia fechou definitivamente em 2012, depois de passar por um encerramento e reabertura com uma movimentação da comunidade de Antuérpia que acabou por levar à reabertura do consulado nessa altura e, portanto, está totalmente encerrado e o consulado em Liège está totalmente desprovido de competências. Portanto, estar lá ou não estar, o resultado é basicamente o mesmo. Quer isto dizer que o único recurso dos portugueses que vivem na Bélgica é Bruxelas, desde há algum tempo para cá. Depois, temos também uma evolução da comunidade que, como sabem, é galopante. Nós passámos de 40 mil portugueses em 2008, 2009, para 60 e tal mil portugueses inscritos neste momento, o que quer dizer que nem um número nem o outro correspondem exatamente ao número de portugueses residentes,
mas dá uma ideia da evolução que teve, portanto, a comunidade portuguesa aqui na Bélgica. Acresce a isto que, de há um ano e pouco para cá, passámos de 9 trabalhadores no serviço consular para 6. Portanto, esta equação dá já uma ideia da situação que se vive, portanto, nos serviços consulares. Além disso, houve também uma alteração em termos de instalações, também se devem ter dado nota. Nós estávamos na Toison d'Or com umas belíssimas instalações, onde os portugueses eram recebidos com boas instalações, bem recebidos e tudo isso. Passámos para aqui, para a Kortenberg, onde fomos atirados assim para uma espécie de resto de chão de cave, cubículo, qualquer coisa assim, entre estas três coisas que nos, portanto, obriga a receber os portugueses com as condições que são as que são. Não há melhor, é aquilo. E podem crer que não é por falta de espaço nem por falta de possibilidade de fazer melhor. Com o dinheiro que se economizou da Toison d'Or na mudança, havia com certeza condições para se fazer muito melhor no local onde estamos. Não houve foi vontade de o fazer. Naturalmente que nestas condições o apoio institucional que é devido a todos os portugueses que residem na Bélgica por parte da Embaixada está comprometido. Não é possível fazer someletes sem ovos, e como não é possível fazer someletes sem ovos, não há instalações condignas, não há pessoal em número suficiente. Os equipamentos são completamente obsoletos, foram agora substituídos os computadores, mas a base de dados data de 2001 e nunca foi uma base de dados, é um ficheiro informático. Base de dados nunca foi. E era daí que, naturalmente, se poderia retirar uma boa parte de ganho de produtividade se essa ferramenta fosse uma verdadeira base de dados, a partir da qual se pudessem executar todos os atos consulares que é necessário executar. Eu vou já concluir. Portanto, com tudo isto, o que resta é um apelo que se deve fazer muito forte. Além disso, em relação às instalações, há ainda um outro aspecto que muito a pena se a gente não se queixa, não sabe que nos dói. Ninguém sabe que nos dói. Além disso, há um problema de acesso ao serviço consular, que é uma coisa perfeitamente vergonhosa. O acesso ao edifício onde está instalada a representação de Portugal junto à União Europeia, a Embaixada de Portugal em Bruxelas, a Secção Consular de Portugal e os serviços do AICEP, é o mesmo edifício. Tem uma só entrada. E depois, a partir daí, tem os diferentes serviços que são lá instalados. Para se entrar na Secção Consular de Portugal em Bruxelas, ou seja, para os portugueses da comunidade entrarem na Secção Consular, têm de passar a porta principal. Essa porta principal tem, em permanência, um porteiro. Esse porteiro recusa-se a abrir a porta quando se trata de alguém que vai para a secção consular. Isto não tem nada a ver nem com dinheiros, nem com... tem a ver única e simplesmente com uma questão de política que eu não sei de onde vem, que alguém deve ter dado instruções àquela pessoa para não abrir a porta às pessoas que vão para a secção consular. É lamentável, é vergonhoso e alguém vai ter que tomar conta disto porque não é aceitável. Depois, há uma outra coisa que é uma coisa muito mais simples e muito mais terra a terra, é a questão, é a questão do pagamento dos atos consulares. Continua a não haver a possibilidade das pessoas pagarem através do seu cartão multibanco no serviço consular, que é uma coisa que já não faz sentido nenhum na época que corre. Eu lamento, mas um terminalzinho ali não custava nada, é uma despesa irrisória e podia perfeitamente facilitar a vida às pessoas. Muitas vezes têm que sair para ir levantar dinheiro para voltar a pagar, fica-se à espera que a pessoa venha pagar e depois naturalmente vai ter outra vez que ficar à porta porque não pode entrar, tem que ir alguém levantar-se do local de trabalho para ir abrir a porta para a pessoa poder entrar. Mais haveria a dizer, mas o tempo é curto e o Pedro está-me aqui sempre a picar.
Muito boa noite a todos e obrigado. Obrigado, Sr. Gomes. Vou passar a palavra ao Jorge Pinto, do painel da participação cívica. Boa noite. Pois venho-vos apresentar as nossas conclusões de participação cívica e desde já o ponto prévio nós não abordamos as questões relacionadas com a participação associativa nas associações portuguesas porque havia uma outra mesa dedicada ao tema e achamos por bem não sobrepor essas competências. A participação cívica tem diferentes facetas. Uma delas é logicamente a participação política, a participação eleitoral, que, como sabemos, não é propriamente a melhor em relação à comunidade portuguesa. E aqui tentamos focar alguns aspectos que ajudem a justificar este facto e que ajudem, sobretudo, a corrigi-lo e a poder melhorá-lo no futuro. E, desde logo, o primeiro ponto focado foi o recenseamento eleitoral, que, como todos aqui saberão, a grande maioria saberá, contrariamente àquilo que é dito, fiquei a saber no artigo número 1 da lei eleitoral, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro são uma exceção a esse artigo número 1, que diz que o recenseamento é automático e obrigatório. Portanto, no nosso caso, os portugueses residentes no estrangeiro não é automático nem é obrigatório, sendo, no entanto, obrigatória a perda do recenseamento assim que a morada é alterada de Portugal para o estrangeiro. Portanto, parece-nos que, desde logo, este é um aspecto a corrigir e a nossa proposta vai no sentido de ter um recenseamento, à semelhança daquilo que já acontece no território nacional, automático e associado à nossa morada de residência. Até porque, enfim, temos algumas dúvidas se isto justifica tão baixa taxa de participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro, mas certamente, se os meios não facilitarem a participação, única e exclusivamente a vontade política, e no nosso caso, enfim, da Bélgica nem é muito complicado, porque é um país pequeno, mas obriga pelo menos à perda de um dia de trabalho para proceder ao recenseamento. Portanto, a nossa proposta vai no sentido de que este passe a ser a semelhança do que acontece para os cidadãos residentes em território nacional e que deixemos de ser uma exceção. Para nós, a cidadania é apenas uma, os cidadãos são apenas uma categoria, não faz sentido haver exceções à regra. Depois temos um aspecto relacionado com o recenseamento, ou com a consequência do recenseamento, que é o voto. O voto no estrangeiro faz-se de modos diversos, faz-se presencialmente em praticamente todas as eleições, faz-se por correspondência às eleições legislativas e isto complica a participação, uma vez mais, é outra barreira artificial criada e, portanto, nós aqui somos bastante ambiciosos e achamos que se deve estudar o voto eletrónico, deixando aberto, já foi estudado já há bastantes anos, mas achamos que deve haver um estudo mais sério e concertado neste sentido, que pode ter dois aspectos diferentes. O voto eletrónico pode ser feito a partir de um terminal na casa de cada um dos eleitores, mas pode também ser feito a partir de uma urna eletrónica, que seria, ou muitas urnas eletrónicas, que seriam localizadas nas associações portuguesas. E, finalmente, para terminar, há o aspecto principal, enfim, este é o aspecto metodológico, achamos que os métodos para facilitar a participação têm que existir, mas é o aspecto motivacional, ou seja, tentamos discutir, tentamos perceber o que é que faz com que tantos portugueses não votem e achamos que há um afastamento entre a classe política e os portugueses, que é um afastamento mútuo entre os portugueses e a própria classe política. Achamos que este desfazamento poderia ser reduzido se fosse dada a possibilidade aos portugueses no estrangeiro de votar no seu círculo eleitoral de origem em Portugal e até porque não, somos um bocado ambiciosos e deixamos no ar a possibilidade de terminar com os círculos eleitorais de imigração, fazendo com que todos os portugueses votem nos círculos eleitorais de origem. E, finalmente, para terminar, porque a participação cívica não é apenas votar, achamos que tem que haver uma maior participação e perder a timidez que a comunidade portuguesa tem, como disse o Charles Piquet, uma maior participação portuguesa na vida política do local de origem, seja associativa, portanto, o mundo associativo não se resume às associações portuguesas, seja nos partidos políticos, e aqui também há um trabalho que tem que ser feito pelos partidos políticos belgas de ir ao encontro da comunidade portuguesa e também de ajudar a convencê-los a participar na vida política local, porque, enfim, não nos podemos resumir às nossas ilhas, temos que nos saber integrar. Isso passa também por participar, uma vez mais, a participação cívica no país de acolhimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Pinto. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, peço que perdi a minha aposta, tinha apostado que íamos acabar às 9h15, mas penso que não será o caso. Peço para tentarem respeitar o timing de 3 minutos e chamo agora o coordenador do painel da Europa e das comunidades portuguesas.
Milton Nunes. Antes de mais, em nome do painel, queremos agradecer ao Pedro por esta excelente iniciativa, até porque contribuiu para uma iniciativa para aproximar um pouco mais as instituições do que é a comunidade portuguesa, e o Pedro está completamente ciente dessa temática, mas eu acho que tive em mãos provavelmente o painel mais insurreto, e eu vou explicar porquê. Como os meus colegas moderadores falavam de diversas questões, desde participação cívica, desde investimento, desde serviços consulares. Isto são tudo questões transversais e que se podem perfeitamente enquadrar no que é o painel de assuntos europeus, e a proposta, fica a sugestão, apesar da excelente iniciativa, fica aqui a nossa sugestão, que acho que os eurodeputados, essencialmente, e quem trabalha nas instituições, deve ser distribuído um pouco por cada mesa, para conhecer um pouco melhor a realidade do que é cada temática da comunidade portuguesa na Bélgica. Posto isto, é unânime a necessidade de aproximar a comunidade às instituições europeias, em geral, não é só aos portugueses da diáspora, mas também aos portugueses em Portugal, e deve haver uma especial atenção das oportunidades que também decorrem da cidadania europeia e dos direitos e deveres que há em termos de investimento e de proteção de direitos dos trabalhadores. Há uma obrigação de todos de quererem prestar contas do trabalho que fazem e de mostrar porque é que esse trabalho é importante para a comunidade portuguesa. Há a sugestão da organização de eventos como, por exemplo, portas abertas às instituições, debates interativos entre os deputados e membros da comunidade portuguesa. Isso são propostas que nós podemos desenvolver. É importante criar condições para acompanhar a realidade dos portugueses e dar resposta às suas necessidades concretas. Há a ideia de criação de um grupo de trabalho com representantes e um canal aberto entre deputados e membros das instituições europeias para estudarem e alertarem para qualquer situação de portugueses explorados ou de perda de direitos. Posto isto, há também a necessidade geral de a UE contribuir para que um dia não haja, basicamente, divisão entre imigrantes e residentes nacionais e que seja tudo decorrente da cidadania europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Chamo agora o porta-voz do painel da Nova e da Antiga Imigração. Nova e Antiga Imigração, Joaquim Martins. Nós tentamos caracterizar a nova imigração. Aquilo que há de comum entre a nova e a velha imigração é que a velha e a nova imigração imigraram pelas mesmas razões, por motivos económicos. Caracterizando um pouco a nova imigração, digamos que há uma coexistência de várias categorias de pessoas que imigraram e que imigram, não é? Portanto, há uma heterogeneidade. Continua a haver a imigração tradicional, as pessoas que perderam o seu emprego em Portugal. Ou as pessoas que vêm à procura de um melhor emprego, deixando até, inclusivamente, o seu próprio emprego em Portugal e que às vezes até se arrependa de o ter feito. Depois há a imigração qualificada, que nós dizemos qualificada, não é? Portanto, são jovens estudantes que frequentaram o Erasmus e que se apaixonaram por belgas, elas ou eles, e decidiram tentar estabelecer-se na Bélgica. Isso acontece com muita frequência. Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de imagerie medical, que aliás são recrutados pelas empresas multinacionais como a Manpower, Randstad, Movipic, etc. Técnicos de informática também, engenheiros, economistas, juristas, para trabalhar em empresas belgas que, por sua vez, os belgas têm negócios com empresas no Brasil, Angola, etc. E também pessoas de uma certa idade que vêm tomar conta de crianças, não é? As avós, não? Um minuto. Está bem. E ultimamente, os trabalhadores destacados, que há milhares de pessoas que vieram para cá.
Os desafios. Todos nós sabemos que, eu, como trabalhei tantos anos em imigração e ocupei-me muito destes problemas sociais, sobretudo das pessoas que vinham para cá e que iam às vezes ao consulado, perguntavam, isto não existe, neste momento não existe, portanto os desafios para os novos imigrantes é de facto um desafio bastante grande, sobretudo na obtenção de informações, geralmente, sobretudo os regulamentos europeus de segurança social, que são bastante complexos e que as pessoas não sabem, não é? Sobretudo também o estabelecimento na Bélgica, como é que as pessoas obtêm a regularização de estadia. Agora, como é que se faz o braçage, como é que se faz o braçage entre os novos e os velhos? Aí nós chegamos a uma conclusão que só se pode, é que os novos têm as suas redes sociais, têm os seus hábitos e não vão certamente mudar ainda bem. Os velhotes vão ir para os cafés, para as associações tradicionais. Agora, o que se poderia de facto fazer era, através de eventos culturais, e aí através dos eventos culturais, digamos, gastronómicos, turísticos, desportivos, religiosos, aí encontram-se as gerações. E aí é preciso dinheiro, vamos lá ver, Portugal é pobre. E pronto, ok. Chamo agora a Sra. Coordenadora da Lusofonia, Maria José Rodrigues. Pois, eu acho que a mesa da lusofonia traz algumas respostas a algumas coisas que já foram aqui ditas. A lusofonia, que nós começamos por definir como sendo algo que é falar português e sentir em português. Português é a sexta língua mais falada do mundo e é uma língua do mundo, ou seja, o chinês é a língua mais falada do mundo, mas concentra-se num continente. O português é falado em todos os continentes e, para além dos países da CPLP, dos países que têm como língua oficial o português, há uma série de comunidades e de crioulos que derivaram do português. Esta diversidade não é valorizada e esta potência, aquilo que disse realmente o Sr. Charles Piquet, que já aqui foi referido, a timidez dos portugueses, e eu acho que nós não valorizamos suficientemente, eu acho que nós achamos no painel que nós não valorizamos suficientemente as nossas, aquilo que temos e aquilo que somos. Portanto, o painel da lusofonia chegou a uma conclusão unânime, premente e imprescindível, que é a necessidade da criação de uma casa da lusofonia, que responderia a essas necessidades culturais que o nosso amigo Carreira Martins ainda agora citou. Portanto, inicialmente pensámos que poderíamos começar com uma plataforma virtual, depois haverá necessidade de um espaço físico. Eventualmente seria aí muito importante solicitar a colaboração das autoridades belgas para nos ajudarem com o encontro desse espaço. Esta plataforma teria em vista a concertação de agendas, a troca de informações, sinergias entre associações e cooperação para o desenvolvimento. Poderia ser um local onde tivéssemos uma biblioteca, onde se fizesse o acolhimento de jovens, quer os que vêm de Erasmus Mundus dos países lusófonos e da nova imigração, sempre falando dos países lusófonos. Cursos de línguas, há muitos portugueses de segunda geração, de terceira geração, com dificuldades em ensinar o português aos seus filhos. Há também muitos belgas e muita da comunidade estrangeira residente em Bruxelas. Há muita gente com interesse em aprender português e seria mesmo uma forma de autofinanciamento dessa Casa da Língua Portuguesa. Poderíamos ter uma bolsa para o emprego, dar a conhecer mais e potenciar a economia. Haveria a ideia de criar um prémio literário lusófono e muitas mais. Poderemos acolher todos os vossos projetos nesta casa.
Propomos de imediato a constituição de um grupo de trabalho multinacional de associações e de embaixadas da CPLP. Obrigado. Chamo agora o Sr. Coordenador do painel do ensino, Sr. António Ferro. Boa noite a todos. Eu gostaria também, em nome do nosso painel, de agradecer ao Pedro Rubio o convite. Não só eu agradecer o convite, que foi engraçado, mas agradecer a iniciativa que o Pedro teve em fazer este debate para discutir temáticas que são importantes para a nossa comunidade. Para reconfortar um pouco o José Campos, eu tenho uma temática que é o ensino, que também foi muito divisória, é um assunto difícil de discutir e onde existe seguramente várias observações que nem sempre são as melhores ou que são sempre bem recebidas. Fizemos a distinção entre aquilo que é o ensino da língua portuguesa nos diferentes países, porque não podemos só cingir àquilo que se passa na Bélgica, onde existem boas práticas, que têm que ser enaltecidas e talvez divulgadas e utilizadas por outros países. Portanto, cada país é uma realidade diferente. Aquilo que saiu do nosso debate é que portanto, há um problema do ensino da língua portuguesa como língua identitária, que era aquilo que seria o ideal, o que não é o que ocorre hoje, que é o ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Portanto, isto é um dos, digamos, problemas existentes. Depois existe outro ponto também, é que as classes, portanto, o número de professores tem vindo a reduzir, o número de alunos tem vindo a reduzir, nas classes existem vários níveis, que são, portanto, o ensino é feito por vários níveis ao mesmo tempo. Uma das sugestões é que isto seja limitado a 2 níveis e não fazer vários níveis ao mesmo tempo por um só professor e 2 horas. Portanto, isto tem um efeito negativo no ensino da língua portuguesa. E gostaria, talvez para terminar, porque acho que é o mais relevante, não serve de nada culpar um ou outro. Então, acho que todos temos que contribuir, todos temos culpas, e aquilo que se quer é melhorar a qualidade do ensino, que é aquilo que todos nós queremos atingir. Queremos ter possibilidade de ter mais professores, que as classes sejam classes mais homogéneas e não heterogéneas, como é o caso, neste momento. Estimular que as boas práticas talvez existentes na Bélgica, com as parcerias que existem com a Escola Europeia, ou com outras instituições, ou com o movimento associativo que existe, fazer com que estas práticas possam ser não só adaptadas ou talvez utilizadas noutros países, se for possível, e pedir às entidades competentes para desenvolver talvez uma comunicação mais efetiva, para que todos possam contribuir de uma maneira positiva para que o ensino da língua portuguesa melhore a sua qualidade e que haja mais sinergias e mais parcerias, como é o caso de Bruxelas e da Bélgica. Muito obrigado. Obrigado. Passando a palavra à Sra. Isabel Rocha, coordenadora do painel do Movimento Associativo. Boa noite. O painel que eu represento aqui hoje tem uma particularidade em relação aos outros todos. 1/3 dos participantes neste painel são nativos belgas. Para falar do movimento associativo, para relevar todos os pontos, era preciso um debate de meses, porque há certamente tantos pontos como associações e cada um tem as suas reivindicações, etc. Portanto, o movimento associativo é uma situação de dificuldades, mas em desenvolvimento, diversificação e crescimento. Vou relevar 3 pontos. Primeiramente, o voluntariado é realmente um valor insubstituível do movimento associativo, mas cada vez mais se fala da profissionalização das associações e constato que realmente isso acende muito os pontos de vista divergem. Há os defensores do voluntariado e depois há os outros que acham que com o crescimento das associações
com associações que movimentam muito dinheiro. Por exemplo, cada vez mais é necessário um conhecimento técnico para poder dirigir essas situações. Hoje, gerir uma associação é uma tarefa mais complexa que há 20 anos. São novos interesses e exigência dos conhecimentos de novas áreas de atividade, mas também a gestão associativa nas áreas da contabilidade e da fiscalidade se complicaram. O nível cultural e de exigência das populações elevou-se. Torna-se necessário um aprofundamento dos conhecimentos de gestão e administração, assim como os conhecimentos técnicos que facilitam a capacidade dos dirigentes a se adaptarem à diversidade de solicitações e respostas necessárias. Passamos ao segundo ponto, que é, efetivamente, a formação dos dirigentes dessas associações. É uma tarefa central para realmente elevar a capacidade de dirigente técnica. Depois, há o terceiro ponto, que é a fuga dos jovens. Portanto, cada vez menos encontramos jovens no movimento associativo. Temos que saber qual é o papel do movimento associativo face à juventude. Talvez, eventualmente, utilizar as novas tecnologias para atrair os jovens, oferecer novas atividades, contribuir para a integração social da juventude. Portanto, todos estes pontos. Para concluir, as propostas dos dirigentes associativos para o desenvolvimento e o fortalecimento do movimento associativo é realmente uma ligação transversal das várias associações para reforçar o peso das nossas reivindicações, para se fazer ouvir pelas federações, para pedir justamente que do nosso país venham formações ao nível associativo. O nosso painel considera ainda que é possível, que é necessário e que é indispensável tomar medidas que visem a fortalecer o movimento associativo em ações de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Portanto, temos que deixar de nos diluir e abrir-nos para integrar e fazer parte integrante da sociedade que nos acolheu. Tenho dito. Boa noite. Obrigado. Vou agora passar a palavra ao Sr. Curador da Cultura, Sr. Joaquim Pinto da Silva. Obrigado, Pedro, e parabéns pela iniciativa. Queria dizer-vos que, boa tarde, tive um painel riquíssimo de experiências individuais interessantíssimas e que a cultura, por ser o que é, a cultura é o todo, não é? Nós discutimos ali política, evidentemente, participação cívica, lusofonia, discutimos isto tudo. A cultura é o que nós somos, é a nossa alma, é a nossa maneira de nos apresentar, é também, evidentemente, a política. Um ponto muito acentuado foi a pouca representatividade que as comunidades portuguesas têm. Dois deputados no Parlamento da Assembleia da República para milhões de portugueses, ou milhares pelo menos, portanto, 800 mil dizem em Paris, etc, etc. Não é nada. Isto tem que ser alterado e eu acho que o voto do português expatriado, para não usar a palavra imigrante, como o José Coelho ensinou-me a não usar, o expatriado tem direito, evidentemente, devia ter direito igual à representatividade de um qualquer nacional que vive nas fronteiras. É um ponto que eu creio que é uma revolução, evidentemente, que eu estou a propor, daquelas que eu acho que vale a pena fazer, porque quando os portugueses forem todos representados por igual na Assembleia da República, eu estou convencidíssimo que o país melhorará, porque deslocam-se centros de interesses, deslocam-se capacidades produtivas de corrupção, etc, etc, etc. Não é que ela desapareça, evidentemente, não sou ingênuo, ando aqui nesta vida há muitos anos, mas bom, está dito este ponto político, que é, evidentemente, como eu disse, um ponto cultural essencial. Depois, conversamos de muitas coisas, com experiências interessantíssimas no domínio da dança, das atividades da língua portuguesa, de portugueses daquilo que se chama de segunda geração, nascidos aqui, e, portanto, o que há a dizer, essencialmente, é que depende muito de nós, a nossa cultura, aquilo que as pessoas comumente chamam cultura, que é as atividades ligadas à divulgação de escritores, ligadas à divulgação de artistas plásticos, da música, da dança e atividades afins. É isto que as pessoas depois limitando, portanto, a um sentido estrito da palavra cultura. Nesse sentido, nós, evidentemente, falamos do Instituto Camões.
o Instituto Camões, que tem representação em algumas cidades, e concluímos, pelo menos isso, que o Instituto Camões, na sua atividade, tem que olhar, isto não implica nenhuma crítica à atual atuação, porque as pessoas atuam de acordo com as diretivas que têm, deveria fazer uma reunião, pelo menos anual, com as associações, as entidades e as pessoas que estão na movimentação cultural ativa, chamamos assim, para definir um programa anual. Portanto, em outubro ou novembro, nós entendemos que essa reunião seria interessantíssima para fixar pontos e não serem, portanto, coisas importadas a partir de um centro de decisão em Lisboa, que nos diz, faça-se isto, aquilo e aquilo outro, que também tem de ser, porque há datas a comemorar, evidentemente, há eventos que podem ser de produção nacional. Por outro lado, referiu-se também que, na mesma, descentralizando a atividade do Instituto Camões, que é importante no papel da cultura, no apoio, embora eu refiro, e nós todos repetimos, que depende dos portugueses a cultura que nós queremos praticar e ter, portanto não depende do Estado propriamente, mas o Estado tem também uma função, e nesse sentido falamos de alguns exemplos de que, por exemplo, tem que haver uma triangulação com Lisboa quando se quer, por exemplo, fazer alguma coisa entre o Instituto Camões de Bruxelas, digamos assim, e do Luxemburgo. Foi apresentar os exemplos que as pessoas conhecem, que, passaram por Lisboa, essa triangulação, esse diálogo, no fim de contas, não é triângulo, e passava a ser triângulo e não era preciso. Portanto, uma certa autonomia dos institutos e dos representantes do Instituto Camões também seria necessária nesse sentido, esta capacidade de, por si próprio, propor, incentivar e sem passar por um centro que, afinal, não acrescenta nada, no fim de contas. Atrasa, complica, burocratiza. Muito mais havia a dizer. Falámos da RTP Internacional, o seu papel, portanto, conservador e obsoleto, o mimetismo, muitas vezes repetido, o mimetismo, por isso é que é repetido, desculpem o pleonasmo, e, portanto, a RTP e Internacional teria que também ter produção própria nas comunidades portuguesas e não estar também centralizada de novo com pessoas que gastam uma fortuna a vir de Lisboa para o Canadá, para Bruxelas, sei lá, para Macau, e, portanto, começar a utilizar os próprios homens da comunicação, quer na televisão, quer na reportagem, no jornalismo, que existem nas comunidades. Portanto, isto significaria, portanto, de novo, a transmissão para o local das produções e dos interesses. E esses programas não eram para reproduzir nas próprias comunidades apenas, eram para reproduzir em Portugal também, no interior das fronteiras. Como o Pedro me está a insistir, havia muito mais pontos, mas a cultura, de facto, é aquilo que todos nós somos capazes de fazer, de produzir, e somos capazes, portanto, de mostrar àqueles que nos recebem e aos nossos compatriotas. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos. Agradeço mais uma vez a vossa preciosa colaboração e participação neste projeto. Nos próximos dias, irei contactar os coordenadores dos diversos painéis para estudar uma forma de recolhermos as ideias que foram trocadas aqui por telefone e por e-mail também nestes últimos dias. Depois penso que poderia ser pertinente elaborarmos um documento no qual poderíamos encontrar as questões que foram levantadas e as conclusões dos diferentes painéis, para que estas possam ser distribuídas para a comunidade e para o público em geral. Está encerrada esta primeira edição da Mesa Redonda da Comunidade e convido agora todas e todos para o coquetel que está previsto na entrada desta sala. Muito obrigado. Até já. Thank you.